É a hora do quadro que trata das questões jurídicas do meio rural, o direito agrário. Na semana passada, explicamos algo que interessa a muitos produtores rurais que possuem fazendas que margeiam as rodovias federais. Uma resolução publicada pelo DENIT vai facilitar o acesso à autorização para o uso de áreas de agricultura que cortam as rodovias de responsabilidade da União. Hoje o assunto é o contrato de arrendamento versus comodato. Você sabe a diferença entre essas duas relações contratuais que podem dificultar a reintegração da posse de uma determinada área? Os detalhes agora com Pedro Putini Mendes. Saudações, Pedro. Saudações! Em muitas outras oportunidades aqui no Direito Agrário nós tratamos de contratos, né? Falamos aqui da atenção que se deve com contratos principalmente os de arrendamento e de parceria. Nós costumamos falar aqui em alguns quadros, algumas edições, daquelas cláusulas que são obrigatórias, né? Porque a lei determina que algumas cláusulas são obrigatórias de constar no contrato para que esse contrato não se torne nulo, para que esse contrato não fique sem liquidez, para que esse contrato não seja impossibilitado de ser executado, né? E também nós falamos de algumas confusões aí, né, que são feitas entre parceria, arrendamento e tal. Mas no caso, hoje nós vamos falar de uma outra confusão possível ainda, que se chama comodato, né, que pode acabar dificultando a reintegração da posse de uma área se essa relação contratual não estiver bem definida. Então, primeiro, o que é o comodato? O comodato ele é um contrato que uma pessoa vai ceder para uma outra pessoa por tempo determinado ou não, pode ser por tempo indeterminado também, né? O uso, no caso do seu imóvel rural, né, em parte ou partes dele, ou imóvel inteiro, incluindo ou não benfeitorias, isso fica a critério das partes, né? O comodante, o dono da terra, vai entregar para o comodatário este imóvel para que o comodatário ele possa se utilizar por esse determinado período de tempo o imóvel para fins produtivos e ao final dessa relação, né, de comodato ele entrega o imóvel, né, de volta, entrega a posse do imóvel de volta ao seu proprietário. A diferença entre o comodato e o arrendamento é uma só, é onerosidade, ou seja, no comodato não há uma contraprestação financeira e no arrendamento, por sua vez, ele é exigido, né, a renda, a famosa renda, né, que é o valor fixado aí pelo uso dessa terra. Mas qual que é o propósito desse contrato? Você fala, bom, para que eu vou usar um comodato se ele não tem contraprestação financeira? Lembrando que em edições passadas nós falamos aí da limpeza de pastagem, né? Então, para muitos, essa relação de comodato ela serve como alternativa para evitar que a terra fique ociosa, para evitar que essa propriedade não seja trabalhada, evitar invasões, evitar desapropriação, porque daí o comodatário ele pode acabar transformando essa área degradada em produtiva e pode devolver essa área semeada ou até mesmo pegar um campo sujo, como nós falamos, né, e restituir esse campo roçado, né? Bom, diferente do arrendamento, por ser diferente do arrendamento, sem a onerosidade, ele perde esse contrato que é transformado em comodato, ele também perde muitas outras garantias típicas, né, do arrendamento, como por exemplo a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, o direito de preferência, e do lado do proprietário do imóvel ele vai acabar tendo essa dificuldade de reaver a terra quando esse contrato tiver um prazo determinado. Então, se o contrato tiver uma cláusula em que determina, se houver um contrato primeiro, né, que determina um prazo dessa relação de comodato, aí como muitas vezes ele é gratuito, o proprietário fala, bom, eu quero agora de volta. Aí ele não vai poder exigir essa devolução, né, antes do vencimento, porque há um prazo estabelecido. Se não houver um prazo estabelecido, só entregou, falou, não, pode tomar posse dessa área e tal, mas de repente, agora ele quer a área de volta e o comodatário está lá no meio do seu projeto, né, de atividade agropecuária, e sim, é possível reaver a qualquer momento esse imóvel se ele não tiver um prazo determinado, diferente do arrendamento, que daí já vai ter garantias, né? O arrendamento ele acaba tendo aquelas garantias do arrendador poder ter que esperar o término de um ciclo produtivo para poder reaver essa terra. Então,
Esse tipo de contrato ele pode ser celebrado tanto verbalmente quanto através de um documento escrito, né? Preferencialmente, nós recomendamos que seja escrito, ainda que ele seja gratuito, ele tem responsabilidades, né? Nós também já cansamos de falar aqui no direito agrário que existem responsabilidades ambientais, financeiras, tributárias, não só para o comodatário, mas também para o dono da terra. Então, mesmo que seja um empréstimo gratuito, o comodatário pode assumir alguns ônus, né, de manutenção, taxas, impostos, sem descaracterizar essa relação de comodato. E situações como essa são frequentes no judiciário, né? Como nós temos visto alguns julgamentos aí, né? Bom, enfim, então vale a preocupação de que nesses contratos, para todos esses contratos, os detalhes são fundamentais, né? E principalmente se a função social da propriedade vem sendo cumprida. Porque é necessário que essa propriedade ela não permaneça parada, né? Caso contrário, vai ter problemas aí com seus índices de produção, vai ter problema com a sujeira na área, no momento da limpeza de pastagem ser confundido com vegetação nativa, enfim. Então, são essas as dicas da participação aqui de hoje. Até a próxima. Grande Pedro, toda terça-feira trazendo uma dica, uma orientação em relação ao direito rural, né, todo o Brasil.